como você está? Espero que bem. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Que o Senhor te abençoe. E no vídeo de hoje nós iremos fazer um lindo e delicioso buquê com flores de leite em pó. A nossa receita ela vai ser baseada em xícaras. Então você vai utilizar a mesma medida de açúcar, vai ser a de leite. Eu vou utilizar esse medidor. O meu medidor equivale a uma xícara de 240 ml. Eu estou utilizando o açúcar refinado. Se você não tiver em casa, você pode pegar o açúcar que você tem na sua casa e triturar no liquidificador até ele ficar refinado. Vão ser 2 xícaras de açúcar e 2 xícaras de leite em pó. O leite também você utiliza o que você tiver na sua casa. Me diz aí se isso aqui não é uma ótima opção para você presentear quem você ama. Seja dia dos namorados, dia das mães, aniversário, qualquer data comemorativa, esse presente cai bem. E o próximo ingrediente e último será o leite condensado. A quantidade de leite condensado pode variar de acordo com a quantidade de açúcar e de leite que você for utilizar. Para essa medida de 2 xícaras, eu vou utilizar aproximadamente uma caixinha de leite condensado. Podendo ser menos ou até mais, mas varia em torno dessa quantidade. E como é que você vai saber qual a quantidade exata de leite condensado? Você vai misturar o açúcar e leite e vai colocando o leite condensado aos poucos. Isso mesmo, coloca leite condensado, mexe. Você vai parar de mexer com a colher quando isso virar uma farofa mais grossa. Aí você vai precisar utilizar as mãos. Você vai precisar literalmente pôr a mão na massa e deixa eu te dar uma explicação referente a isso. A temperatura da tua mão pode alterar um pouco a consistência dessa massa. O que eu quero dizer? Mãos muito quentes vai fazer a massa chegar ao ponto mais rápido. Por exemplo, a minha mão ela é muito quente, então na modelagem e no manuseio da massa, ela facilmente fica no ponto de uso. Mas caso sua massa fique dura, você pode adicionar um pouco mais de leite condensado. E se ficar um pouco mole, você pode adicionar leite ou açúcar. Fica a seu critério. E me diz aí se você está gostando do vídeo. Se sim, já se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer te ter por aqui. Lembrando de ir colocando aos poucos para não perder o ponto da massa. E o ponto é exatamente esse, onde você mexe e a massa ela desgruda completamente da sua mão. E agora nós iremos fazer a primeira rosa. Para isso, nós vamos utilizar como base um bombom. Pode ser uma fruta, por exemplo, um morango. Se você for consumir no mesmo dia, não pode ficar muito tempo, porque ao introduzir o palito no morango, ele vai começar a soltar uma aguinha, o líquido do morango. Então, ele vai começar a molhar a nossa pasta. Por isso, o bombom é uma ótima opção, porque ele não solta líquido nenhum. E a modelagem dessa rosa é bem simples. Eu vou te ensinar 2 modelos, com cortador e sem cortador. O primeiro é esse aqui, onde você não vai precisar de cortador. Primeiro, você prende o bombom no palito. Você tem que introduzir girando, porque se você enfiar de uma vez, o bombom ele vai laxar. E girando como se fosse um parafuso, ele entra e não laxa o seu bombom. Você vai fazendo pétalas, abrindo rodinhas com a própria mão e vai intercalando desse jeito que eu estou mostrando. Primeiro, você tem que fazer como se fosse uma coxinha. Eu esqueci de fazer nessa rosa, mas fiz nas seguintes. E no próximo modelo eu te explico direitinho. Depois que você fez a coxinha e posicionou em cima do bombom, você vai intercalando as pétalas. Primeiro são 2, você fecha as 2, depois as próximas seguintes vão ser nas emendas. Você vai colocar a pétala sobre a emenda das pétalas anteriores. Não precisa de cola, de água, de nada, porque a massa ela fica um pouco úmida. Então, você consegue colar a próxima pétala sem precisar de colinha nenhuma. Se você quiser tingir essa massa, pode, é bem fácil. Você pode utilizar corante em líquido, corante em pó. Eu estou utilizando corante para chocolate. E deu certo. A massa ficou super tingida, no tom que eu queria. Eu achei que o corante desse de chocolate, ele atinge a cor mais rápido. Porque o corante líquido, ele deixa a sua massa mais mole. Então, você vai precisar deixar a massa mais dura para quando adicionar o corante, ela ficar numa consistência legal.
Mas lembrando que se a massa ficou mole, adiciona leite ou açúcar e ela volta à consistência que você vai precisar para usá-la. E para atingir essa massa não tem mistério, você vai adicionando a cor e modelando até atingir o tom que você quer. Você pode substituir o bombom por castanha, por ameixa, algum alimento que seja firme, porém que não fique soltando líquido para a umidade não afetar o resultado final da nossa massa. Nesse modelo aqui eu posicionei o bombom diferente. Então eu posicionei a coxinha em cima do bombom e dei essa achatadinha para ela ficar parecendo que era uma coisa só. Depois eu fui intercalando as pétalas. Estou utilizando um cortador de coração. Se você não tiver, não tem problema. Tem algum círculo na sua casa? Pronto, você pode utilizar ele. Se o círculo for grande, você utiliza o círculo, corta em 2 pedaços e você já faz 2 pétalas. Como o meu cortador é de coração, eu parti ao meio para fazer 2 pétalas de uma vez só. Uma observação sobre o uso do bombom, da posição, na verdade. Eu achei que nessa posição que o chocolate está agora, como ela vem na embalagem, se você introduzir na parte de baixo, a parte de cima ela é muito achocolatada e arredondada. Desse jeito tem mais facilidade da sua massa ela ir deslizando. E hora ou outra você vai precisar empurrar essa massa um pouco para ela voltar para o centro. Se você não quer que a sua massa ela deslize, então você vai precisar utilizar o bombom com um palito na lateral, como a primeira opção, porque eu fiz daquele jeito e nenhuma das rosas ela foi deslizando, justamente por não ser nivelado. A parte lateral do bombom ela tem algumas oscilações. Isso faz com que a massinha ela fique mais presa. Diferente da parte superior do bombom, que ela é bem nivelada, ainda tem a questão do chocolate que ajuda nesse deslizamento. Eu tô falando isso porque se você observar essa rosa específica que eu tô fazendo agora, ela ficou meia torta. Eu deixei desse jeito porque no decorrer do processo eu imaginei que ficaria legal algumas rosas inclinadas para frente do buquê e não para cima. Então eu fiz desses 2 jeitos, inclinada e retinha. Você pode utilizar essa massa para fazer outros docinhos. O tradicional docinho de leite em pó, você só faz a bolinha e coloca na forminha. Pode também fazer personalizados, maçã, pirulitos, docinhos com o tema da festa. Mas o modelo você também escolhe. A modelagem é bem simples. Essa massa ela vai render aproximadamente 10 rosas nesse tamanho, utilizando o bombom. Outra observação importantíssima é você guardar essas rosas em um pote fechado. Isso mesmo, retira do palito e coloque em um pote com tampa por causa da umidade. Por se tratar de um doce que é feito com leite e açúcar, ele absorve muito a umidade e começa a suar. Então, até essa massa secar completamente, porque ela fica sequinha, eu te aconselho a deixar ela guardada num pote. Se possível, fazer com os 2 dias de antecedência, principalmente se onde você fizer estiver chovendo muito. Se você tiver ar-condicionado, coloca elas para secar no ar-condicionado, que ela vai ficar bem sequinha. Se não tiver, só espera ela secar naturalmente em um potinho fechado. Não precisa levar para a geladeira, esse doce ele pode ser conservado em temperatura ambiente, só tira do potinho na hora que for utilizar. Eu utilizei essas forminhas que a gente usa para decoração de docinhos, quando vai colocar na mesa, nos pratinhos. Você pode utilizar a florzinha verde, porque vai dar um aspecto de folha. Utilizei também esses plásticos celofane, que já vem cortado para docinho, mas você pode comprar a folha e fazer o recorte. Utilizei essas florzinhas de baixo, porém não é uma coisa que eu aconselho muito, porque ela fica caindo o tempo todo. Fica bonitinho, mas fica escondido. Então é um item que não vai fazer falta. Você usa o plástico celofane, que vai dar uma aparência bem mais bonita e vai fazer com que as flores elas não grudem umas nas outras e nem no plástico que vai envolver todas elas. Depois você junta as flores, amarra os palitos e começa a envolver com plástico. Eu estou utilizando um plástico com o tema da Páscoa, que eu comprei alguns e sobrou, então vamos reaproveitar. Coloquei a estampa dobrada para dentro
e utilizei só a parte de fora, que foi esse rosinha. Você escolhe o material que você vai utilizar, contanto que seja maleável. Depois que você posicionar o plástico, você amarra, faz um laço lindo e me diz aí se não ficou uma gracinha. Coloquei uma rosa de verdade para dar aquele charme, além de lindo, delicioso. E se você gostou do vídeo de hoje e eu acrescentei algo na tua vida, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. E nunca se esqueça o quanto precioso você é para Cristo. Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.